Olá, programadores de interface profissionais. Nesta aula de CSS, nós vamos estudar sobre as unidades de medidas lineares no CSS. Na aula passada, nós vimos aqui as propriedades que envolvem o nosso Box Model. Nós estudamos ali as propriedades Margin, as propriedades Padding, Border, e todas essas propriedades, vocês viram que a gente utilizou uma medida linear, né? Uma medida pixel aqui utilizada para definir largura, definir altura, espessura desses elementos. Na W3 Schools, nós temos uma área aqui no CSS que mostra para a gente um pouco sobre as unidades de medida. Aqui nós vamos ver referências aqui sobre unidades de cores e sobre as unidades de medidas lineares aqui. Então, nós temos três tipos de medidas lineares. Nós temos as medidas lineares aqui em percentual, nós temos as medidas absolutas e as medidas relativas. Então, vamos para a nossa aula de hoje. E vamos começar pelas unidades de medidas absolutas. O que são as medidas absolutas? Né? Elas são aquelas que não dependem de um valor de referência. Nós temos aqui 5 tipos de unidade de medida absolutas. Por exemplo, nós temos a polegada, que a unidade de medida dela é o in, né? Sempre assim em minúsculo. Então, por exemplo, 5 polegadas. Né? Nós temos centímetros, por exemplo, 5 centímetros. Temos o milímetro. Temos a unidade de ponto, que é uma medida tipográfica. Então, por exemplo, 5 pontos, pt. E nós temos o pic, né? Então, 5 pics, que é outra unidade de medida tipográfica. Agora, as unidades, essas unidades de medidas absolutas, elas só devem ser usadas quando a gente conhece com detalhes as características físicas e as configurações de onde a gente vai estar rodando o nosso XHTML. Então, por exemplo, se você conhece especificamente ali as características do navegador e do monitor onde aquele navegador vai estar rodando, perfeito. Né? Mas, se não é o caso, é melhor você utilizar outro tipo de medida. Perfeito? Então, o que acontece? Por conta dessa dificuldade de se definir ali o tamanho, a resolução de um monitor, por exemplo, essas unidades de medidas absolutas, elas são pouco utilizadas. Né? Dessas unidades que eu mostrei para vocês, a única que acaba sendo utilizada aí é a de pontos. Por quê? Por que ela é empregada com mais frequência? Porque ela é uma unidade aqui para mídia de impressão. Então, acaba que ela é a única que é utilizada. Quais são os outros tipos de medida? Nós acabamos de falar, por exemplo, nós temos as medidas relativas. Quem são essas medidas relativas? Né? As medidas relativas, elas são 3. Então, por exemplo, eu poderia citar aqui a medida em EM, né, que é igual ao tamanho de uma outra fonte definida para o mesmo elemento. Então, por exemplo, eu defini uma fonte com 10 pixels. Aí eu posso adotar aquela fonte de referência, né, e falar, eu quero que a minha letra tenha 2 vezes aquela fonte de referência. Ou 1 vez aquela fonte de referência, ou 5 vezes aquela fonte de referência. Né? Nós temos o EX, né, que é a altura, essa medida é igual à altura da letra X em minúsculo. E nós temos aqui o pixel, né, que é uma medida mais rígida. Vamos olhar um pouco mais a fundo aqui o EM e o pixel, que são as 2 unidades de medida mais utilizadas aqui no mundo web. A unidade EM, ela é calculada em relação ao tamanho de fonte pré-definido no documento. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Né? Nós temos aqui um documento XHTML, onde eu tenho aqui um título H1, um título H2 e um parágrafo. Eu vou definir aqui no meu CSS um tamanho para o meu título H1. Meu título H1
eu quero que ele tenha aqui um tamanho de fonte, né, de 100 pixels. Tá bom, eu sei que é um tamanho grande, mas é isso mesmo. No H2, eu quero um tamanho de fonte de 30 pixels, ou 20 pixels. Aliás, 100 eu acho que vai ficar muito grande mesmo, né? Vamos diminuir para 60. Vamos ver o resultado aqui. Opa! Então ficou realmente grande o texto ali, né? E esse aqui ficou um pouquinho menor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, que tanto para o H1 como para o H2, eu quero definir aqui o tamanho, né, da margem do lado esquerdo de 1 EM. O que isso significa? Vamos ver aqui. Margem left é igual a 1 EM. Isso aqui vai informar o seguinte, a margem do lado esquerdo do texto vai ser do tamanho de uma unidade de medida do texto corrente aqui. Então, por exemplo, se aqui no meu H1 eu adotei o tamanho do texto de 60 pixels, então a margem à esquerda vai ser de 60 pixels. Para o meu H2, a margem à esquerda vai ser de 20 pixels. Apesar de tanto H1 como H2 eu terem marcado os dois como 1 EM, mas essa medida, como a gente viu, é uma medida relativa. E ela está relativa a quê? Ao tamanho do texto deste elemento. Então, vamos ver aqui. Então, tá aí. A largura aqui desse elemento H1 ficou muito maior, né? A largura da minha margem esquerda ficou muito maior aqui do que a largura da minha margem esquerda para o elemento H2. Por quê? Porque essa largura aqui estava relativa ao tamanho da fonte do H1. E aqui no H2, aliás, relativa à fonte do H2. E aqui em cima, relativa à fonte do H1. Então, ficou maior. Uma outra forma que a gente utiliza muito aqui a medida M é da seguinte maneira. Por exemplo, nós temos aqui o seletor universal, que vocês já aprenderam, e a gente define ali no seletor universal, né, uma determinada medida. Então, vamos definir ali que no seletor universal a gente vai utilizar aqui a fonte de 10 pixels. Ou seja, todos os elementos da minha página vão ter 10 pixels. Então, tá aí. Né? O que a gente costuma fazer? Uma vez definido aqui o elemento que foi herdado para a fonte que foi herdada para todos os outros elementos através desse seletor universal, a gente pode vir aqui e falar o seguinte, no meu H1, eu quero que ele seja 3 vezes a fonte padrão, né, do documento. E aqui, no H2, eu quero que seja 2 vezes o EM. Vamos ver aqui o resultado. Então, ficou 3 vezes maior do que a fonte, 10 pixels, ou seja, passou para 30 pixels, o tamanho da minha fonte. E aqui no H2, passou a ser 20 pixels. E o texto que estava lá continua sendo 10 pixels, porque eu não sobrescrevi, não utilizei o EM para redefinir ali aquela fonte. Nós podemos, inclusive, utilizar também, né? Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou colocar aqui 20 e eu vou colocar aqui agora o meu parágrafo. Né? No meu parágrafo, eu posso adotar fontes, não simplesmente um número inteiro. Eu poderia colocar uma fração, por exemplo, 0,6. Então, eu quero 0,6 do tamanho original. Né? Então, está aí. Ficou um pouquinho maior. Poderia colocar aqui 2, por exemplo, e aqui 1,5 ou 1,3. Enfim, a gente pode estar brincando aí, colocando os valores tanto com números inteiros como fracionados. E a última unidade de medida, que é essa aqui que nós já vimos, é a unidade pixel, né? Ela é calculada em relação à resolução do seu monitor ou do dispositivo que você estiver apresentando o seu XHTML. Mas aí um detalhe, tá, pessoal? O uso do pixel, ele é útil na criação de layouts com dimensões fixas.
Então é o caso clássico aqui quando a gente está projetando um portal com 800 pixels de largura, né? E aí eu quero ter uma definição mais fixa ali. Então quando a gente precisa definir em unidade pixel, né? A largura e a altura do meu layout significa que eu estou querendo um controle rígido do layout, com precisão absoluta, tá bom? E existe uma outra forma de medida aqui também. Então vamos lá, eu vou remover aqui o meu seletor universal, vamos voltar aqui e eu vou fazer o seguinte agora. Existe uma terceira medida, que é a medida em porcentagem. Então as porcentagens elas são sempre calculadas em relação a um valor pré-existente, tá? Então, por exemplo, se eu tirar aqui, vamos ver o resultado que nós temos, né? Esse que é o padrão do browser. E vamos colocar aqui font size igual a 400% do valor que ele estava estimado ali para ele. E aqui é igual a 300%. Vamos ver aqui qual a diferença agora. Então, ele alterou aqui os meus textos para esse aqui ficar 400% maior, né, do que o valor original dele, e esse segundo aqui 300% maior. Nós poderíamos também, né, colocar aqui 50%, né, 20% para ficar menor também. Então tá aí, ficou ainda menor do que o texto original. Então essas são as 3 medidas que nós temos aqui no nosso CSS. As medidas absolutas, as relativas e as percentuais. Até a próxima aula, pessoal.